Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas afinal, o que o apóstolo Paulo quis dizer com esse versículo? Vem comigo, porque eu vou te contar sobre isso hoje no Você Sabia? Atire a primeira pedra quem nunca pensou que esse versículo se tratava de como viver no céu é maravilhoso, ou diante das dificuldades financeiras, preservando a esperança de que no futuro bem próximo tudo vai melhorar, ou até mesmo para manter o coração esperançoso enquanto a pessoa prometida não chega, hein? Sim, viver no céu é maravilhoso, ter planos para o casamento também, mas não é sobre isso que esse versículo fala, e muito menos sobre algo financeiro. Você já deve ter percebido que o erro de não entendermos o que um versículo realmente está falando é culpa da nossa falta de estudo da palavra de Deus. E quando eu falo estudo, eu falo sobre entender o contexto em geral, tá? E mais uma vez, precisamos entender a circunstância em que Paulo transmitiu essa ideia. Vamos lá! Os coríntios eram habitantes de uma cidade grega, e a paixão pela filosofia e pelo conhecimento é algo que corre nas veias de todo grego. Quando falamos de conhecimento, também entenda que a retórica está nesse pacote, ou seja, a arte da eloquência, a arte de perguntar bem, a arte da palavra era algo que os gregos admiravam. Essas duas características observadas nos coríntios bastam para entendermos o versículo 9 do capítulo 2. Havia muitos problemas na igreja de Corinto e um deles era a divisão entre irmãos por causa desse conhecimento que acabamos de falar. Um dos parâmetros usados para definir a que grupo cada um pertencia era justamente analisar a partir do conceito grego de sabedoria cada um dos pregadores. Assim eles se denominavam de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Cristo. Sabemos que o apóstolo Paulo poderia falar com esses irmãos de Corinto com uma boa retórica, mas ele resolveu não usar dessa ferramenta e nós podemos constatar isso nos versos de 1 a 5 do capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo não queria pessoas emocionadas por causa de um ótimo discurso. Ele queria que as pessoas de fato compreendessem o evangelho de Cristo. Tendo agora todas essas informações, podemos prosseguir para a compreensão do versículo 9. Para isso, vamos ler os 3 versículos anteriores e os 3 versículos posteriores ao versículo 9. Versículos 6 e 7 diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Paulo faz uma contraposição com o que é exposto nos 5 primeiros versículos do capítulo 2. Por mais que ele não tenha usado de sabedoria humana nas suas pregações, existe uma sabedoria envolvida nas palavras dos que anunciavam o evangelho de Jesus. Sabedoria essa que provém do Senhor, antes da fundação do mundo, para a nossa salvação. E não, ninguém com sabedoria humana ou alguém poderoso é capaz de se comparar à sabedoria desse Deus. Veja que já é possível ter um entendimento desse mistério que o versículo 9 fala. Já no versículo 8, esse sentido fica agora claro aos nossos olhos, pois Paulo deu nome a essa sabedoria que ninguém era capaz de entender. Versículo 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Quem é o Senhor da Glória? Jesus! A sabedoria de Deus está no plano redentor que ele teve para a humanidade. O nome dessa sabedoria é Jesus Cristo, o Deus que foi crucificado para que você e eu tivéssemos vida eterna. E por fim chegamos ao versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ficou fácil agora, certo? O versículo 9 é uma citação de Isaías capítulo 64, versículo 4. Para o mundo, a mensagem da cruz é loucura e difícil de ser compreendida, porque nas palavras do próprio apóstolo Paulo, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Ou seja, alcançamos a salvação eterna através do sacrifício
de Jesus. Mas aquilo que é impossível de ser entendido pela sabedoria humana é possível para a sabedoria que provém de Deus e que está em nós, graças ao seu Espírito, que habita dentro de mim e de você. Veja o que diz o versículo 10 a 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aquilo que ninguém viu ou ouviu e nem passou pela cabeça de ninguém, já foi revelado a nós, graças ao Espírito Santo. É Jesus, o nosso Salvador. Esse Espírito conhece as coisas mais misteriosas de Deus e habita dentro de mim e de você. Por isso, para nós, a mensagem da cruz não é loucura, mas salvação. Veja, é impossível não amar esse Deus. Me conta aí, você já sabia dessa informação? Responde aí nos comentários. Nos fale como esse vídeo te ajudou a compreender melhor sobre o mistério da salvação. Não esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e deixa seu like também. Ficamos hoje por aqui. Um mob abraço e até o próximo Você Sabia?